E agora nós vamos falar do combate e prevenção à trombose. É preciso ficar atento sobre os riscos da doença cardiovascular, que, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, atinge mais de 180 mil pessoas todos os anos. Conversamos com o Dr. Pedro e Dr. Tiago, que falou sobre a questão da trombose. O diagnóstico, como qualquer doença, o diagnóstico precoce é fundamental, porque a principal complicação da trombose, é a embolia pulmonar. Então, o que seria isso? A trombose é um coágulo dentro da veia. E o mais comum é ser nas pernas, E esse coágulo que está na veia da perna, ele pode se deslocar, sair da perna e ir para o pulmão, gerando embolia pulmonar. E a embolia pulmonar ela pode ser fatal. Tá? Então, a importância do diagnóstico precoce dessa doença. Se a gente for pensar em fatores que causam, as principais são fatores como varizes, o cigarro é um fator importante também, o uso de anticoncepcionais e cirurgias ortopédicas e cirurgias de grande porte. O paciente fez uma cirurgia abdominal que ficou muito tempo parado na cama pelo motivo da própria cirurgia, ou mesmo cirurgia ortopédica grande que mexe em quadril principalmente, Então, esses pacientes têm maior risco pela imobilização, pela dificuldade de deambulação de gerar a trombose. Então, a importância que tem da gente caminhar para evitar a trombose, Esses são os principais fatores de risco. Hoje, a grande maioria das vezes, a gente consegue tratar a trombose com medicamento de fórmula ambulatorial. O que seria o tratamento ambulatorial? A gente consegue tratar o paciente em casa mesmo. Hoje nós temos o que a gente chamava antigamente de novos anticoagulantes orais, a rivaroxabana, a ipixabana, o dabigatran. Esses medicamentos hoje proporcionam que o paciente pode ser tratado em casa, tá? Então, pode fazer grande parte do tratamento em casa. E acompanhamento no consultório médico para a gente saber quanto tempo vai tomar esse anticoagulante, Se tem ou não tem que pesquisar fatores genéticos que causaram essa trombose. A gente chama essas doenças de trombofilia, A filia que significa afinidade, ou seja, o sangue tem afinidade para gerar trombos. As trombofilias são fatores de risco para trombose. E não só na perna, como em vários outros órgãos e partes do corpo. Durante o tratamento, além do anticoagulante, que é a medicação principal, que não é para dissolver o trombo, é para não deixar formar mais, e dar tempo para o nosso corpo dissolver esse trombo que foi formado, a gente usa de outros artifícios, tanto para reduzir o inchaço quanto para aliviar a dor. E entre esses artifícios, a gente pode usar em alguns casos sistemas de compressão, como meia compressiva. A gente usa, sim, remédios para dor. A atividade física é importante por estimular a circulação local. E isso contribui para uma melhora mais rápida, uma absorção mais rápida desse trombo que foi formado. Então, existem vários cuidados que têm que ser cercados. E uma coisa muito importante que a gente sempre faz quando a gente vai tratar a trombose é avisar para o paciente sobre os cuidados que ele tem que ter. Então, são cuidados relacionados à doença e cuidados relacionados à medicação. Em relação à doença, é o que o Pedro já disse, são os sinais da maior complicação que a gente pode ter, que é o tromboembolismo pulmonar. Então, se o paciente está em tratamento de uma trombose e começa a ter uma falta de ar que ele não tinha antes, imediatamente ele tem que se deslocar para o hospital. Não dá para esperar melhorar em casa, porque pode ser um tromboembolismo pulmonar, e o tromboembolismo pulmonar ele é sempre de tratamento intra-hospitalar. Em relação ao uso do anticoagulante, se ele é anticoagulante, ele facilita para sangrar. Então, pacientes que têm sangramento espontâneo ou que, porventura, estão em uso de anticoagulante, sofrem algum acidente, têm sangramentos superficiais, o que se deve fazer? Então, essas informações todas são passadas a cada um dos pacientes. Tem que ser muito bem diagnosticada a trombose, porque como a medicação de tratamento ela envolve muitos riscos, então o médico que está prescrevendo tem que tomar todos esses cuidados, de orientar muito bem os pacientes,
Existe uma única medicação, que é o Marevan, que depende de cuidados específicos com dieta, com reposição de cálcio que não pode ter, com exames periódicos de RNI, que são próprios dessa medicação. As outras medicações, os outros anticoagulantes orais, não dependem desses cuidados. Então, na hora de escolher qual o melhor anticoagulante para cada caso, na hora de orientar o paciente, o médico tem que ser muito bem treinado para isso.